Nesse vídeo vamos ver como é que foi o dia de ontem e o dia de hoje, utilizando uma análise discricionária de preço, volume e delta e também de VSA. Prazer, meu nome é Eduardo Custódio, criador da Coffee Academy. Vamos na tela. Então, o dia de ontem foi um dia teoricamente mais tranquilo, porque o que nós temos aqui? Nós temos, com base em nossa análise discricionária, nós tivemos uma distribuição. Lógico que na hora a gente não sabe o que é uma distribuição, mas como a gente pode estar vendo isso? Primeiro, lembrar que o mercado ele é contínuo. Então, essa distribuição aqui, ela foi formada no dia 8, tá? E ela só foi ocorrer a partir do dia 9. Então, alguns indícios da distribuição. Mercado subindo, deixando delta e algotrade no topo, tá? Deixando algotrade, aliás, deixando delta negativo, tá? Então o mercado sobe com delta negativo e vai deixando deltas negativos. Então aqui nós tivemos a formação de um background, tá? A gente apaga aqui e nós tivemos a formação de um background. Então aqui nós tivemos o nosso background, tá? Depois de ter o nosso background, o mercado já abriu, né? O mercado já abriu com essa barra de ultra volume. Aqui embaixo a gente consegue ver atividade profissional, o Força Awakeness só desce. E dentro dessa queda tivemos algumas entradas através de alguns gatilhos objetivos, que seriam gatilhos da estratégia que a gente chama de agressiva, porque você entra no rompimento, se for na queda, no rompimento das barras vermelhas. E se for estratégia moderada, você entra através dos candles do indicador sinais, tá? Que são sinais de VSA. Vamos ver já daqui a pouco. Então aqui a gente está nos 5 minutos, agora vamos dar um zoom. Tirar isso, tirar isso. Então essa aqui foi a queda de ontem. Ponto. Ah, Eduardo, não vou entrar quando o mercado já correu. Faz total sentido. Mas se você ainda tem confirmações de delta negativo e o mercado trabalhando abaixo dessa linha aqui, ó, principal, que é a mais longa, então você ainda pode estar acreditando em vendas, tá? Mesmo deixando o seu delta positivo. Isso aqui é o mercado brigando, tá? Ó, sempre acreditar a favor da tendência. Outra dica que eu vou te dar aqui é mesmo quando ele faz um candle positivo e ele perde, você pode entrar na venda desse candle positivo, tá? Mesma coisa ao inverso, quando ele faz um candle negativo, no caso um candle vermelho, num fundo, e ele rompe para cima, tá? Seria isso aqui, ó. Um exemplo, fez um candle negativo e depois ele, num pullback, né? Num pullback ele vai te dar essa entrada, tá? Então você pode estar entrando a favor da tendência. Hoje o mercado, a gente consegue ver aqui, ó, a partir do dia 10, cadê? O mercado somente acumulou e a gente consegue ver que a quantidade de volume negociado no dia foi muito ruim. E aqui a gente consegue ver também, mesmo ontem, que como hoje é o mercado trabalhando na inércia. Então nós temos inércia do movimento. Aqui nós tivemos um movimento impossível checkout, quando o mercado bate forte com volume e agressões de venda para baixo. A gente consegue ver isso através dessa atividade profissional, mas o mercado rapidamente ali, ó, volta, tá? Então ele mostra aqui que foi somente uma região, como dizem por aí, foi buscar liquidez nessa região. Depois o mercado volta. A princípio a gente tinha isso aqui no começo do dia, que eram esses diversos algotrades no fundo. Então a gente fica na expectativa que o mercado vá, pelo menos, fazer uma reversão, nem que seja de curto prazo, tá? Buscando, sei lá, buscando talvez essa região aqui. Mas nem isso ele chegou a fazer, pelo menos hoje, não sei amanhã. Mas o mercado não fez esse movimento e continua trabalhando aqui, ó, quietinho, nem para cima nem para baixo. Tá bom? Agora se a gente olhar aqui, ó, se a gente der uma olhada com base no VSA, que eu acabei de falar, olhando o mercado
de ontem, vamos aumentar aqui, aqui ó, olhando o mercado de ontem, então nós tivemos regiões de suporte e resistência. Então o nosso indicador de resistência, ele já traz essa informação aqui ó, do dia anterior. Então já tinha essa região aqui ó, como região importante. Então o que nós chamamos de suporte e resistência ocultos. Aqui eram resistências ocultas, nos delimitando até de forma intuitiva o nosso background, tá? Olhando por esse indicador. Depois a mesma coisa, o mercado vem caindo, a gente aqui não leva em consideração, no caso, as barras vermelhas, levaríamos em consideração somente o indicador, a barra que tem um indicador no topo. Aqui ó, tem um topo reversal bar, aqui teria um no demanda, né? Depois de um buy hold, bag hold, a gente teria aqui ó, um no supply, topo reversal bar. Aqui você tem um no demanda também que não foi rompido, mas você pode vender aqui. Sai um pouco da estratégia? Sai, por isso que eu falo, a estratégia não é amarrada, tá? Você vai estar fazendo leitura de mercado. Aqui embaixo vai ser a mesma consideração, o mercado está caindo. E depois não tem muito mais o que fazer. Uma coisa interessante que tem que prestar atenção, que a gente consegue ver melhor aqui, além de a gente estar vendo aquele suporte ali, ó, é que o mercado formou um cluster nessa região. Então o mercado ele fez esse cluster aqui, ó, tá? Tudo isso aqui é um cluster. O mercado vai buscar liquidez justamente aqui, ó, 50% dessa região do cluster, tá bom? Então o mercado está trabalhando aqui, a gente não sabe muito o que vai ocorrer. Então a gente fica procurando por suporte e resistências ocultas. Você pode estar fazendo aqui também, pode jogar um VWAP para saber como é que ele está trabalhando, mensal, semanal e diário, e pode colocar também uma VWAP ancorada, tá? Vou tirar aqui que eu acho que deu um... Pronto, ó. VWAP ancorada nesse topo, e aqui a gente consegue ver as regiões que o mercado respeitou. E a gente sabe que a gente usa também a VWAP como pontos de creep, né? Então aqui, ó, o mercado não está conseguindo passar nessa VWAP. Quando ele passar, ele vai fazer o nosso famoso salto pelo riacho. Vamos ver o que vai acontecer mais à frente. Quando a gente toma uma decisão antecipada, a gente sabe que é pura responsabilidade nossa em relação à análise discricionária que a gente está fazendo. Então ontem eu conversei com o aluno e eu falei, cara, prioridade sempre vai ser a tendência. O mercado estava caindo e ele perguntou se ele tinha que comprar. E eu falei, cara, o mercado só cai. E depois que eu falei com ele, o mercado ainda caiu muito mais vezes, muito mais pontos, tá? E era justamente aqui no mini índice, ok? Então um vídeo rápido para falar como foi o dia de ontem, como foi o dia de hoje. Então o dia de hoje foi um dia muito ruim, sem entrada, né? Apesar do mercado respeitar o pullback aqui no fechamento do Fossil Weakness, mesmo assim foi um mercado muito amarrado. Lembrando que aqui eu estou olhando no gráfico de 5 minutos, tá? Você pode olhar no tempo gráfico que você achar melhor. A princípio a gente olha no 2 e no 5. No NinjaTrader você consegue colocar o 5 dentro do 1, tá? Então você tem um box do 5 minutos com vários candles de 1 minuto. Não sei se a gente consegue fazer isso aqui no MetaTrader, beleza? Então o vídeo era sobre isso. Deixei um vídeo especial para você aqui do lado, ó. Não deixa de assistir e ele vai melhorar muito as suas análises e tomadas de decisão no método Wyckoff.